Olá a todos e todas, eu me chamo Ingrid e a pergunta norteadora do meu meio termo da minha apresentação é: professor, como você se enxerga no processo educativo diante dos avanços da inteligência artificial? Outra hora eu tinha comentado com o grupo dessa disciplina que eu iria fazer de um modo experimental, sair com banner, professor, Alexa, quer roubar o seu emprego. Eu não fugi dessa ideia, mas eu mudei a abordagem. Por quê? Porque eu levei em consideração muito o que a nossa colega Valéria falou, sobre muito o que falaram no primeira feedback que me deram, sobre esse impacto que eu poderia gerar, né? Eles estão saindo das suas aulas naquela loucurada. Então, eu achei muito pertinente considerar essas colocações, inclusive dos professores e dos colegas em escolher um grupo, se seria presencial ou à distância. Eu escolhi online porque sou mãe de 2 meninos e atualmente a gente está precisando reconfigurar a rotina, então assim eu achei muito mais proveitoso. Bom, a princípio partiria um pouco sobre a substituição da profissão docente, e a conversa permeou sobre essas temáticas. Porém, o que foi foco de pesquisa para ser pesquisado é realmente a escuta de si. O que que o professor da educação básica ele tem de percepção de sua prática e profissão frente a essas transformações tecnológicas inteligentes que estão invadindo a sociedade e, consequentemente, invadindo a educação? E como eles se veem diante desse processo educativo? E então, quem será ouvido? Eu coloquei essa imagem do livro Cuidado Escola, onde o professor é amarrado por corda de superiores, colegas, programas, pais, e o olhar apavorado. Então, eu percebo que essas amarras que prende o professor, às vezes tendem fazê-lo a enxergar essas mudanças como uma questão muito negativa, e também abrem a oportunidade dele mostrar a sua valorização enquanto profissional, quanto dimensão humana no processo. Então, eu quero ouvir os professores da educação básica. Bom, como eu fiz a escuta? Eu marquei uma conversa bem no estilo bate-papo mesmo, com professores da educação básica. Fiz tudo online, via plataforma Google Meet, nada de questionário, nada formal. Só levei o tempo e meus ouvidos para ouvi-los, né? Sem pressa, com o coração aberto. Levei o banner, né? Simples, só para apoiar a conversa, mas o principal e o foco era escutar de verdade a opinião dos professores, né? No começo o clima estava bem frio, assim, o pessoal estava esperando uma pergunta, esperando um direcionamento, esperando um questionário, né? Enfim, algo mais objetivo. Mas aí eu fui puxando um papo, lembrando de quando a gente trabalhava juntos, matando a saudade de um do outro, né? Falando algumas circunstâncias específicas de cada parceiro lá. E aí a conversa foi fluindo, né? Muitos não se conheciam entre si e ali foram se conectando por meio de mim e dos assuntos que estavam rolando ali em comum, né? E aí começou a ter esse quebra-gelo e aí a gente foi entrando aos pouquinhos no assunto para não dar uma questão mais engessada, né? Então eu achei muito interessante essa parte inicial. Qual é a contribuição? Bom, dentro do campo da educação, a minha contribuição é trazer voz a esses professores da educação básica diante dos impactos das tecnologias inteligentes no seu cotidiano profissional mesmo, né? Então, quando eu valorizo essas percepções, esses sentimentos, essa escutas e as formas de autocompreensão frente a essas transformações propostas pelas inteligências artificial, eu consigo reafirmar a centralidade do docente como um agente insubstituível no processo educativo. Então, propõe uma reflexão e caminhos para uma prática pedagógica que resista a essa desumanização algorítmica, sustentada por afeto, por amor, por escuta, por curiosidade.
Então, é realmente um recomprometimento com a dignidade e a complexidade do ser humano dentro do campo educacional. Bom, as reflexões que me causaram essa pesquisa foi, para começar, de uma primeira provocação que surgiu sobre a cautela em todas as colocações. Existia uma postura prudente de alguns, em maioria, professores, uma recusa de se entregar completamente ao campo tecnológico, né? Com esse medo do desconhecido. Então, deixou essa minha primeira provocação. Outra provocação e reflexão que fiz foi quando eu fiz essa escuta, ela permeou muito sobre o vínculo emocional afetivo, muito sobre o toque, muito sobre o estar presente, muito sobre esse espaço entre a máquina e o ser humano e que surge essa necessidade de posicionamento ético humano. Eu achei bem interessante essa parte também. Um outro ponto que eu percebi também é a questão de conexão entre a teoria crítica da educação de autores como Paulo Freire, que defendem, né, uma educação que seja essencialmente emancipatória e relacional. Foi muito tocada nessa questão da transformação tecnológica, então eu achei muito interessante essa questão de emancipação e relações entre si. Enfim, eu acredito que a verdadeira inovação que se pede dentro do campo educacional, ela não está ligada à tecnologia em si, à tecnologia inteligente, à automatização, mas ela está ligada em como integramos na construção de uma educação que prioriza a dignidade, o respeito, a autenticidade das relações humanas. Eu fiquei com essas reflexões. Elas foram muito pertinentes para a minha pesquisa. Bom, outra reflexão que me causou grande impacto foi o fato de, constantemente, nós, enquanto professores da educação básica, sermos usados como ratos de laboratório para responder muito Google Forms aí, né? E, por vezes, eu respondi diversas vezes e eu gosto, porque eu acredito que essa minha presença nesse campo da pesquisa dá voz para alcançar algum tipo de mudança, mesmo que seja pequena. E quando eu entrei na academia, ao invés de eu ter essa minha característica, eu me tornei uma pesquisadora zumbi, eu queria tabulação, eu queria resultado, eu estava com fome de números, enfim, queria enfiar na cabeça dos professores que a inteligência artificial veio para melhorar, que é isso, que é aquilo, outro. E aí, com o percurso acadêmico e as reflexões que essa disciplina me trouxe, junto com essa apresentação de meio termo, essa pesquisa, essa ida ao campo, eu percebi que, calma, Ingrid, calma, né? A gente precisa ouvir quem está no chão da escola. E o chão da escola fala muito, na verdade, ele grita muito. E a gente pensa só em pisar, né? Mas ele esquece de ouvi-lo. Então, essa minha ida ao campo me fez refletir sobre o que os professores estão dizendo, né? Teve alguns professores que até falaram: eu tô cansada de tudo que fica na minha mão, de tudo que cai no meu colo, eu tenho que ensinar isso, eu tenho que ensinar socioemocional, eu tenho que ensinar inteligência artificial, eu tenho que ensinar isso e aquilo outro. E aí começou a falar, e essa fala trouxe uma réstia, né, que nós vimos nos textos que discutimos aqui sobre a escuta como acidente, diante desses escombros, dessas questões que afetam e que chegam de forma colapsal, e aí toca o professor e ele precisa agir. E parar para ouvi-lo foi uma réstia, uma esperança, e foi muito significativa essa troca.